E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, as palavras da verdade, o entendimento da verdade. E os homens amaram antes as trevas, a mentira, que a luz, porque as suas obras eram más. Qual foi a primeira lei que o povo começou a obedecer? Como se fosse um clero, assim, algo dogmático. Porque hoje foi a lei de Moisés, não foi? Os mais de 700 preceitos da lei de Moisés. Essa é as trevas, porque são mentiras lá. Os judeus, como hoje já se esparramou tudo, já está todas as religiões, católica, evangélica, espírita, hindu, islã e todas. Mas os judeus foram a primeira religião a ser enganada pelo diabo, pelo dragão, e criaram as suas leis, que é as obras más. As obras de Moisés você pode ver, a gente vai ver aqui nos próximos capítulos. Mais um detalhe, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Não vai até a verdade aquele que pratica o mal. Por quê? Aqui responde: para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se chegar mentira, porque assim, irmãos, não dá para defender a mentira. Até dá, mas por um período pouco de tempo. Um pouco período de tempo. Porque a verdade ela chega. E quando a verdade ela chega, desmente a mentira. Por isso que eles não vão para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aqui as obras da mentira, com o Messias aqui, e agora os verdadeiros estão falando, as duas testemunhas, 144 mil selados, homens falando e todos, etc., os discípulos, tudo estão falando a verdade e a mentira sai de perto. A mentira não se defende, não se defende. E não dá para defender a mentira usando a verdade, nem a verdade usando a mentira. Não dá para misturar. Se misturar é morno, e morno o pai vomita, está escrito também. É complicado, né, irmãos? Complicado. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto as suas obras, que são feitas pelo Pai, por entendimento do Pai, o mesmo entendimento. Esses são os que praticam a verdade. Por isso você vê assim também, né? Você vê, tem pessoas assim no interior, que eu falo bastante interior, lugares assim na mata, que é o que eu gosto, é onde eu nasci nessa terra. Eu gosto muito disso, natureza e tal. Há pessoas lá que não vai para uma religião, não vai, que no caso a católica predomina, não vão, mas porque percebem a maledicência lá dentro desses prostíbulos, podemos já falar isso, né? Analisando já até o capítulo 3, mas tem muita coisa ainda para analisar. E para só vocês terem a certeza da verdade. E eles não vão para as igrejas de pedra, porque não mistura. Mas são poucos, porque a contaminação, por mais que a pessoa já nasça tranquila, perfeita, a contaminação é aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A mentira dita várias vezes se torna verdade. E quando não vem a luz para iluminar o que está as mentiras, fica difícil. E o Messias é a luz.
Só que da forma que está aqui lendo as escrituras, a Bíblia, não dá ainda para achar a luz. Só dá para achar se examinar. Mas se ler, não acha. Agora, se examinar, acha. E se examina com a verdade. O entendimento da verdade. Esse capítulo aqui vai até... Beleza. Então, tem que praticar a verdade. Depois disso, o Messias com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Ou seja, o batizava aqui está induzindo ao erro, porque quando as pessoas leem da forma que está e só leem passando por cima, pensa que o batizava era em água, como fazem as religiões hoje, mas não. Quando ele fala que eles demorou com eles e batizava, ou seja, e falava a verdade, falava o entendimento da verdade, batizando, ou seja, só ver o significado de batizar, né? É falando a verdade para as pessoas, tá? Com água, ou seja, com palavra. Falando nas vilas e tudo, andando e tal, conversando, falando com as pessoas. É isso o Messias e os discípulos lá, os apóstolos, na verdade. Aqui está como discípulo, a outra adulteração, né? É apóstolos. Mas na época eles estavam aprendendo ainda, pode até... Enfim. Ora, João também estava falando a verdade em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Aqui já está águas remetindo a pessoas. E o povo ia e se batizava, ou seja, ouvia as palavras do entendimento da verdade. Tá vendo como faz mais sentido? Tudo se encaixa com a verdade. Pois João ainda não fora lançado no carceré, que já está relatando, né? Porque João vai ser preso futuramente. Aqui é um relato, né, irmãos? Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com o João e disseram-lhe: Rabi, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, que é o Messias, eis que está batizando também, e todos vão até com ele. Ou seja, o Messias estava batizando, está no sentido das palavras, estava falando também mesmo no entendimento. E todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dado do céu. Vós mesmos me foste testemunha. Vou explicar aqui. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhes for dado do céu. Porque o que não é recebido do céu, irmãos, o entendimento da verdade, que só chegou até nós através dos enviados do Pai, só dá para entender a verdade quando é explicado pelo enviado do Pai. Porque senão não entende. Não entende. Por isso o irmão João, o profeta, falou: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu o entendimento da verdade. E aí não recebe coisa alguma se não for. E o Messias tinha vindo do céu, né? Se fez homem nessa terra. E João aqui falou: vocês mesmos me sois testemunhas de que eu disse. Porque o que foi que João falou? João Batista, profeta, falou:
que ele não sou o Messias, mas sou o enviado adiante dele. Ou seja, preparou bem antes o caminho para o Messias vir falar a verdade. E o Messias veio, né? Por quê? Olha aí. Aquele que tem a noiva é o noivo. O que é a noiva e o noivo, irmãos? A noiva são as pessoas. Todos os irmãos. E o noivo é o Messias. O filho primogênito do Pai. O filho mais velho. Os mais velhos ensinam os mais novos no reino do céu. E João fala mais. Mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, regozija-se com a voz do noivo, as palavras do Messias ali. Assim, pois este, meu gozo está completo, o prazer de ouvir as palavras do Messias. Porque João, o profeta, o Batista, foi o único profeta a ver o Messias. Os outros profetas morreram antes. Por isso que o João falou isso, que é muito prazeroso estar nesse momento, ali com o Messias. E disse mais, é necessário que ele cresça, o Messias, e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Por quê? Porque dessa terra não se aproveita nada, irmãos. Quer dizer, uma coisa se aproveita: a bondade que se faz com o próximo. Somente isso. O respeito. Mas a bondade não é aceitar o que o próximo fala. Não. Isso não é bondade, isso é ser enganado, isso é omisso. A bondade é falar a verdade. Se o próximo está na mentira e você fala a verdade e ele se ofende, não é coisa ruim sua. Não, é mais coisa ruim dele, porque ele está na mentira. E como a gente acabou de ler, quando a luz chega, as trevas se ofendem, se afastam, não se mistura. Então cabe a você que está querendo ir para a luz, quando fala a verdade para as trevas, e as trevas se afastam ou se ofendem, diz que você é ruim, não se ofenda com isso. Porque é eles que estão sendo ruins. Só um conselho. Aquilo que tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho do Messias, né? Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que é enviado do Pai e é verdadeiro. Não é que, pra você ver, eu tô passando as alterações, às vezes eu passo as alterações e nem explico, né? Mas, irmão, é porque é tanta adulteração, é tanta, que complicado. E eu tô me privando de contaminação durante bastante tempo. E tô na caminhada também, da verdade, durante algum tempo. Nossa, e é complicado, né? Mas o que aceita o seu testemunho, ou seja, as pessoas que ouvem as palavras do testemunho do Messias, esse confirma que o Pai é verdadeiro, que o entendimento do Pai é verdadeiro. Porque o entendimento do Pai, irmãos, e do Messias é a mesma coisa. Porque o Messias fala da simplicidade, do amor com o próximo, do respeito e da verdade, principalmente nesse mundo de mentira. E o entendimento do Pai é a mesma coisa. O entendimento que é diferente é dos anjos caídos, que é o oposto, é o entendimento de mentira. Complicado, né? Mas vamos analisar aqui. Pois aquele que o Pai enviou fala as palavras do Pai, porque o Pai não dá espírito por medida, ou seja, entendimento por medida. O Pai não dá entendimento por medida. Ah, eu vou dar um pouquinho aqui. Não. E o primogênito, o Messias, deu entendimento por completo para ele.
E tanto é que fala, pois aquele que o Pai enviou fala as palavras do Pai, porque o Pai não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira do Pai. Não, não é a ira do Pai. Permanece a justiça do Pai. Aquele que desobedece o Filho, que é as palavras da verdade, que é as mesmas palavras do Pai, sobre essas pessoas que desobedecem o que o Messias fala, vai acontecer e permanecer a justiça do Pai. E a justiça do Pai é aonde? É o lago de fogo que arde com enxofre, que ilumina e que esquenta. É um fogo que nunca se apaga. Vamos falar disso depois. É isso aí, irmãos. Finalizando aqui o livro de João, capítulo 3, parte 2, né? Até mais, irmãos.